Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Que alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos para mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos às 20 horas para ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer comentários, compreender e conseguir aos pouquinhos juntos trazer esses conhecimentos não só para a nossa meditação, mas também para o nosso sentimento e para a nossa vivência. Boa noite a todos que vão chegando. Vou dar um alôzinho aqui para esses corações que se reúnem sempre aos domingos com a gente. A Marli já está por aqui, a Giovana, Lucimar, o Murilo, boa noite, Suzana, Emiliano, Gladete, Giovana também sempre por aqui com a gente, a Mariana, Rose. Gente, muito bom, viu? Ver todos vocês por aqui. E o nosso convidado também já está chegando por aqui. Já vou chamá-lo. O nosso convidado de todos nós já está chegando por aqui daqui a pouquinho. E enquanto isso, enquanto a gente vai aceitando aqui o convite, opa, chegando, Flávio, boa noite, Boa Flávio, noite, Emília. tudo bem? Tudo. Flávio, eu estou aqui dando as boas-vindas para o pessoal que está chegando. Não comentei ainda do nosso tema, né? O nosso tema de hoje que é tão bonito, sobre carregar a cruz. Nós estamos fechando, gente, o capítulo 24 do Evangelho com essa mensagem. São os itens 17, 18 e 19 desse capítulo. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Quem tiver o Evangelho em casa e quiser acompanhar com a gente, pode ir lá buscar, rapidinho, dá tempo. Boa noite, Pati. Boa noite, Anthony. Sempre bom estar aqui com vocês, gente. Obrigada, viu? E, pessoal, antes da gente até iniciar, Fábio, eu queria só comentar que nós estamos numa semana muito especial. É a semana de comemoração dos 107 anos da nossa casa, que vai completar, né, esse aniversário no dia 6 de agosto, ou seja, no próximo domingo. Estamos a uma semana dessa celebração. Nós temos um grupo que está organizando, né, essa celebração da nossa casa. Vai ser muito legal no domingo que vem. E até lá nós temos as palestras comemorativas ao longo da semana, nas segundas, 20 horas, na nossa casa, lá na Fernando Machado, 245, no centro de Florianópolis. Na terça-feira, às 14, na quinta-feira também às 20. E finalmente no sábado, uma palestra especial sobre a história dos 107 anos da nossa associação. Então, estão todos convidados para participar com a gente dessa semana especial, viu? E no domingo, claro, na Evangelho no Lar, no dia do aniversário, estaremos reunidos aqui também às 20 horas, com uma edição mais especial do nosso Evangelho. Então, nós seguimos o roteiro do Evangelho conforme nos é ensinado pela espiritualidade, né? Para quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo, algumas edições, inclusive, trazem esse roteirinho. É a prece, a leitura do trecho do Evangelho, que pode ser numa sequência, como a gente faz, pode ser aleatório. Faz essa leitura, tece alguns comentários sobre o que tocou naquela leitura para você, o que você traz para a sua vida naquele momento. Faz uma prece final com uma irradiação. E é isso, gente. Uma vez por semana, num dia, num horário marcado, é tudo que a gente precisa para colocar os pensamentos em ordem, para se harmonizar, para convidar a espiritualidade amiga para dentro do nosso lar, para nos conectarmos com o nosso mestre, né? O nosso irmão maior Jesus, e também com os nossos mentores que estão ao nosso lado todos os dias, torcendo por nós e nos inspirando para que a gente siga o melhor caminho. Pois bem, eu vou convidar então o nosso convidado, o Flávio. Novamente, muito bem-vindo e obrigada, viu, Flávio, por aceitar esse convite. Vou te Prazer é convidar para fazer a nossa todo. prece inicial, pode ser? Sim, claro. Obrigada. Vamos então serenar os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração e deixar que essa espiritualidade amiga nos envolva com seus fluidos amorosos, restauradores,
transformando os nossos sentimentos, trazendo para nós a sensação de bem-estar, de estar sendo acolhido e amparado neste momento, para que a gente possa, durante esse evangelho no lar, mudar as nossas vibrações e trazer para dentro dos nossos lares as energias amorosas, restauradoras e acolhedoras, para que esse ambiente do nosso lar seja sempre harmônico e que nos traga sempre um bem-estar. E assim, agradecidos a essa espiritualidade, nós iniciamos mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então à leitura, pessoal. Estamos, como eu falei lá nos últimos itens, né, do capítulo 24. E diz assim pra gente: carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Inicia com 2 trechos do Evangelho. O primeiro de São Lucas. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. Em Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23. Na sequência, chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Esse trecho a gente encontra nos 4 principais evangelhos. E aí Kardec vai listar para a gente que está em São Marcos, no capítulo 8, versículo 34 a 36, está em São Lucas, capítulo 9, versículos 23, 24 e 25, Mateus, capítulo 10, 38 e 39, e em João, capítulo 12, 24 e 25. E aí Kardec tece alguns comentários para nos ajudar a interpretação. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por causa de mim, porque por isso sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser traduzidas assim: sede felizes quando os homens, por sua má vontade a vosso respeito, vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que vos fazem reverte em vosso proveito. Lamentai-os, pois, pela sua cegueira, e não os maldigais. Depois ajunta: aquele que quer me seguir, carregue sua cruz. Quer dizer, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará. Porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, em me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus, ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e da sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus disse: já recebestes a vossa recompensa. Flávio, esse trecho tá lá no capítulo Não Coloqueis a Candeia sob o Alqueire, né? E vem trazer para a gente, acho, um fechamento desse capítulo que já nos falou tanto a respeito do conhecimento, do que fazer com o conhecimento do Evangelho, né? E aqui acho que traz para a gente um convite realmente ao testemunho. Foi assim que você entendeu também? Conta para a gente um pouquinho. Sim, foi dessa forma que eu entendi. O que mais me chamou a atenção nesse capítulo é quando Kardec fala, né, interpreta, dizendo, quando Jesus acrescenta, né, tome a sua cruz aquele que me quiser servir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarreta. Quando ele diz isso, ele fala que o fato de o seguirmos não significa que a gente vai ter privilégios, que a gente vai ter que carregar a nossa cruz. E
me lembra que a doutrina nos ensina, né, que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, que essas tribulações, muitas vezes, né, na sua maioria, são feitas pelas nossas, são criadas pelas nossas más inclinações, né? E que, na verdade, então a gente está, essa cruz que a gente cria, né, que tem um peso e um tamanho específico, é fruto justamente das nossas imprevidências, né? E cabe a nós, então, carregá-la através da evolução para que a gente possa, né, aceitar essa cruz como fruto das nossas más inclinações. Então, é isso que eu gostaria Bem de pontuar. lembrado, que nós mesmos criamos, né? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa cruz também, e aí tem lá no Luz Imperecível, né? Que essa obra tão bonita que foi organizada pelo seu Honório Onofre de Abreu, e ele comenta esse trecho, né, do Evangelho, e o grupo de estudos, né, na verdade, que ele coordenava lá em Minas, e eles registram assim que a sua cruz, né, que realmente cada um tem a sua cruz. Devemos nos esforçar para entendermos e aceitarmos a nossa condição pessoal, e tudo se tornará menos pesado. Então, essa fase da aceitação também como ajuda, né? Porque essa realidade expressa os propósitos de Deus a nosso respeito, segundo as sementes que lançamos na terra do destino e o plano de ação que ele tem reservado para cada um dos seus filhos. E cada cruz se expressa nas obrigações. Então, isso é interessante, Fábio, porque às vezes a gente fica pensando assim, para seguir Jesus eu tenho que abrir mão, né, das coisas. Então, teve interpretações também deslocadas nesse mesmo trecho no passado. Então vou abrir mão da minha família, vou abrir mão do meu trabalho, eu vou viver uma vida né, por aí, enfim, andarilho, porque daí eu estaria seguindo o evangelho, né? Quando não, são esses compromissos que representam de fato nossa cruz, não é abandonar os compromissos, né? Daí o seu Honório fala nas limitações e fraquezas, nas responsabilidades que nos competem, na enfermidade, nas exigências do trabalho, num parente problema. Então, todo mundo sabe, né, cada um de si, e é por isso também que a gente não pode julgar os outros, né? Que a gente nunca sabe a cruz do outro, né? O que o outro está carregando. Mas todo mundo tem a sua, né? Alguns vão ter no campo da família, outros vão ter no campo do trabalho, no campo da sociedade, consigo mesmos. O fato é que todo mundo tem uma cruz a carregar, né? E aí vem uma série de perguntas na nossa cabeça, né, Flávio? Como carregar melhor essa cruz, né? Como aproveitar dessa cruz para o nosso desenvolvimento? Tem uma imagem que é bem característica, que até quando a gente vai pesquisar na internet sobre Jesus e cruz e carregar a cruz, ela aparece que são várias pessoas, cada um carregando uma cruz pesada, e um rapaz carregando uma cruzinha mais leve, que ele consegue carregar mais leve, né? E quando chega lá mais adiante, tem um grande, como se fosse assim, uma grande ruptura na estrada que eles têm que cruzar. Uhum. E aí cada um pega essa cruz longa e pesada e coloca no solo para conseguir servir de ponte para cruzar. E esse rapaz que está com a cruzinha pequenininha dele não alcança, a dele não chega, ele não consegue cruzar. Né? Então a gente fica imaginando assim que sim, que esse carregar e a forma de carregar conta muito, né? Então Uhum. Kardec vai falar um pouquinho para a gente da forma de carregar, né? O que você acha sobre isso, Flávio? Nos pontua bem, né, que as nossas cruzes são formas para o nosso crescimento, né? Que infelizmente, pelo estágio evolutivo que nós estamos, a gente precisa passar por uma série de provações, né, para conseguir evoluir, aprender. Infelizmente, a gente aprende mais pela dor do que pelo amor. Um dia será diferente, né? Mas por enquanto é assim que a gente, infelizmente, aprende. Agora a gente pode pensar também que essa cruz, às vezes, não é só, vamos pensar assim, só de resgate próprio, né? Tem muitas pessoas que carregam grandes cruzes em benefício do outro.
Sim. Eu vi que a Sandra entrou aqui. A Sandra fez, deixa eu até ver se eu consigo achar quando que foi. Faz um tempinho já acho que foi um ano ou dois, pelo menos, uma palestra na nossa casa. Acho que foi em 2021, uma palestra a respeito do Cirineu, né? Daquele Simeão, aquele que ficou marcado, né? Tanto está em Mateus e Marcos esse registro, Simão Cirineu, que é um senhor que está voltando do campo no momento em que Jesus está carregando a cruz dele, né? Para o Gólgota. Então, ele é intimado, né? Ele é convidado, convocado, vamos chamar assim, por um soldado a carregar, ajudar Jesus a carregar a cruz no momento que Jesus já não conseguia mais, né? Tem lá, né? Emmanuel nos descreve, né? Tem a multidão observando Jesus e essa multidão é composta, né? Por muita gente, né? Que a gente pode pensar lá, aquela grande Jerusalém é o grande mundo de hoje, né? Tem de tudo, né? Tem gente com todo tipo de intenção e de compromisso, né? Então tinha lá o pessoal observando Jesus que estava ironizando, outros com medo, outros que já eram seguidores dele, mas que não se manifestaram. Tinha lá o Simeão, que estava, né, naquele momento e que é convocado a ajudar a carregar a cruz e cumpre essa função, né? Ele faz isso. E a Sandra traz para a gente essa passagem nessa palestra que está lá, está registrada no nosso blog também a efc.org.br, pessoal. Se entrar lá e procurar por Cirineu, tem o texto, tem a palestra, dá para, né, estudar um pouquinho mais, é sempre bem-vindo, né? Então, tem lá, né, nessa passagem, a Sandra traz para a gente que nós podemos ser esse Cirineu também na vida dos outros, né? A gente tem a nossa cruz, mas no momento que a gente aceita, o seu Honório já nos diz aqui, a coisa já fica um pouquinho mais branda, né? E a gente pode, deve se desenvolver a ponto de observar, né, a cruz dos outros e trabalhar para aliviá-la, né? Para aliviar o peso alheio, né? Então, como ser um sirineu na vida alheia, como a gente se portar também no momento que a gente é convidado a carregar essa cruz, porque afinal de contas, né, como a gente veio falando, tem formas e formas, a gente pode estar carregando a nossa cruz envoltos em reclamação, envoltos em maledicência, maus pensamentos, nos sentindo as últimas das criaturas porque estamos passando por aquilo, ou a gente pode ter coragem, né? Que é o que a espiritualidade sempre nos convida, né? Que a gente tenha coragem de passar. E tem essas cruzes que não são nossas, que é muito interessante, que por vezes a gente fica até perdido, né? Tem um caso que eu ouvi recentemente de uma senhora, mãe de 10 filhos. E os 10 era uma confusão em casa. Eles não se entendiam, eles brigavam o tempo todo, ela não tinha paz, eram realmente, né, eram de grandes problemas aqueles filhos para ela. E ela vai à casa espírita e ela pede ajuda. E a espiritualidade revela para ela que aqueles espíritos, ela tinha se disposto a ajudá-los. Ela tinha vindo espíritos que, enfim, já tinham sido rejeitados por outras mães, né? Que ela não tinha nenhum passado com eles, mas ela, no seu bom coração, ela tinha se disposto a esse testemunho, a esse sacrifício, a essa cruz, em nome de ajudá-los a vir para uma encarnação, né? Para evoluírem, para se, enfim, para conseguirem superar cada um ali a sua cruz individual. E aquilo que ela estava tendo como uma grande cruz, na verdade, ela tinha pedido por aquele desafio, tinha se disposto, tinha se oferecido para aquele desafio, né? Para os mentores espirituais que estavam muito satisfeitos com ela, mas que ela passasse por aquilo com uma ótica mais positiva, né? Afinal de contas. Então, é uma história que eu acho interessante para nos mostrar que nem sempre, né? Aquela cruz que a gente sente aquele peso, né? A gente às vezes está passando por aquilo sim, por um convite, por uma boa, né? Um bom motivo, um excelente motivo, né? Ainda assim, por escolha nossa, né? Porque quando a gente está lá se preparando para a nova programação reencarnatória, Deus nos permite que a gente escolha, inclusive, o gênero das provas pelas quais a gente vai passar. E, logicamente, esse é um ponto que a gente tem que observar muito, Hermília, porque se a gente fosse, se Deus quisesse que a gente se preocupasse somente com as nossas cruzes, né?
nada mais estaria reforçando um aspecto de estarmos voltados para dentro de nós mesmos, né? Olha, eu já tenho a minha cruz para carregar, os outros que carreguem as suas. E não é bem assim, né? Através da caridade, a gente pode partilhar e amparar as pessoas em outros momentos, mesmo porque existem cruzes bem mais pesadas do que as nossas. É mesmo. É um excelente exercício, inclusive, né? A gente vê a espiritualidade, inclusive, indicando como parte do remédio, né? Como parte aí do processo de cura, né? De muitos de nós, o exercício da caridade para ganhar esse tipo de perspectiva, né? De que, Sim. olha o peso das cruzes alheias aí que a gente pode estar aliviando, né? Então, é muito bonito isso. E quando a gente Flávio, não sei se você quer consegue. fazer. É, Não, só você para quer fazer fechar. mais algum comentário? Só para fechar esse lance das cruzes alheias, né? E, inclusive, a gente consegue, através da empatia, né? Você perceber que as nossas cruzes são bem mais leves e a gente não tem o que reclamar, né? A É partir isso do aí. momento que a gente A consegue ter a empatia. Adriana está dizendo aqui para gente nos comentários que a caridade ajuda a suportar a dor, né? Ajuda a suportar esse peso. É isso mesmo, Adri. Gente, então assim, fiquem à vontade, tá sempre para fazer os comentários aqui, é sempre muito bem-vindo. A Luzia está desejando muitas bênçãos a todos. Obrigada, Luzia. E muitas boas noites aqui para gente, né? Muitos cumprimentos. Tem lá no Fonte Viva também, gente, assim, só para fechar esse raciocínio, né? Emmanuel nos traz um pouquinho sobre o significado da cruz para Jesus, né? E é tão bonito, e ele fala que Jesus então estava naquele momento, né? Na cruz, sangrando, mas de pé, né? Supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, né? Então é um símbolo assim tão bonito para gente também pensar, né? E ele nos convida que toda vez que as circunstâncias, né, te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Então, fica esse convite para todos nós, para que a gente reflita sobre cada um, né? Tem a sua cruz, que a gente reflita sobre essa cruz com essa lente, com esse filtro, né? Tão bonito da vida eterna, né? Dessa nossa imortalidade que a doutrina espírita nos ensina e nos convida, né? A viver aqui, hoje, essa imortalidade. E só para fechar, tem também um comentário da Sandra, antes da gente ir para a prece final, que ela diz que as famílias atendidas pelo Grupo Maria de Nazaré, que é um trabalho da nossa casa, às quintas-feiras, né, com mães, mulheres em situação de risco social, nos ensinam grandes lições de como aquelas mães carregam suas cruzes com força e bom ânimo. Ficou emocionada, Sandra. Apesar de tantas dificuldades que vivenciam. É verdade, é verdade. É sempre importante a gente lembrar, né, das pessoas que nos ensinam tanto, não pelas palavras, né, não pelo discurso, mas pelos exemplos, né, por como vivem as suas vidas. Então, gente, em meio a toda essa emoção, eu convido a gente a fazer o fechamento com a nossa prece final. Peço que vocês mentalizem nesse momento, nos corações, aqueles irmãos e irmãs que a gente quer tanto bem e que podem estar carregando cruzes pesadas e que nós gostaríamos, pelo menos mentalmente, de abrandar o peso, que a gente possa, através dessas vibrações de amor, levadas até eles, que eles possam se sentir acalentados, abraçados, envolvidos numa leveza que faz com que suas cruzes fiquem muito mais tranquilas de passar, né? Que a gente possa juntos nos dar essa leveza um ao outro,
sabendo que são os nossos compromissos, são sim essas responsabilidades que nós temos na vida, que assumimos muitas vezes antes de vir para cá, que fazem parte do nosso plano reencarnatório, que bem traçado, bem cumprido, nos aproximam, né? Nos aproximam dos reinos dos céus, que nos dizia Jesus, nos aproximam da nossa evolução espiritual. Então, tenhamos todos uma excelente semana e até semana que vem. Que assim seja. Vamos aproveitar então essa semana a programação especial do aniversário da nossa Associação Espírita Fé e Caridade. Até mais, gente. Até domingo que vem. Obrigada, viu, Flávio, por estar aqui com a gente. É Foi sempre um bom te prazer. receber, é sempre bom estar contigo. Foi um Até mais. prazer.